A falta de tempo a sós, a falta de tempo a sós com Deus, impede que nós experimentemos o melhor da vida. Impede que nós o sirvamos melhor. Hoje há até ministérios, grupos dentro das igrejas em geral, que estão sendo formados de forma errada. São apenas ensinados a fazer muitas coisas. Mas somente depois de investirmos tempo com o Senhor, é que o nosso serviço de fato se torna proveitoso. Há um princípio bíblico lá em Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, que diz: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. O ferro, sem corte, exige que o trabalhador gaste muito mais energia. Quem escreveu esse texto lá de Eclesiastes foi Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. E ele fala não apenas de um princípio natural, que é o da pessoa, do lenhador trabalhando, cortando a madeira, mas ele fala paralelamente de um fundamento espiritual. A sabedoria de se afiar o corte, a sabedoria de se afiar o machado, para que se rache lenha com mais facilidade, torna o trabalho mais rápido, menos cansativo, mais preciso, mais eficaz. E isso vale para os recursos espirituais que tornam o nosso andar pela vida, o viver muito melhor, muito mais frutífero, muito mais abençoado. Se o machado do lenhador não corta porque perdeu o fio, ele tem que exercer muito mais força e energia no trabalho. Isso consome, consequentemente, mais tempo. Mas se ele parar para investir tempo, afiando o corte do machado, é isso que Salomão está dizendo aqui em Eclesiastes 10. No fim, ele economiza tempo e economiza energia. A ferramenta com um corte melhor vai ter um resultado melhor se nós tentarmos economizar tempo que nós usaríamos na nossa busca de Deus, na nossa devoção pessoal para com Deus. Se nós economizarmos tempo nessas coisas, nós perderemos muito tempo em muitas áreas da vida. E nós, como povo de Deus, ou candidatos a fazerem parte do povo de Deus também nessa noite, precisamos, com urgência, atentarmos para o princípio que Salomão, o homem mais sábio da história, aponta em Eclesiastes. Precisamos aproveitar o tempo. O tempo que é gasto com Deus é machado sendo afiado. O tempo que se investe na busca do Senhor, na verdade, é uma grande economia de tempo para todas as questões da vida, para o seu casamento, para a criação de filhos, para as finanças, para o trabalho, para os estudos, evidentemente para o ministério, para tudo. A correria dos nossos dias, e por incrível que pareça, a própria correria que por vezes o nosso chamado ministerial exige de nós, faz isso, resolve aquilo, corre para lá, toma essa providência, faz aquela outra coisa. Isso pode mesmo se tornar o maior inimigo do nosso ministério. Quantos aqui estão exercendo um chamado que Deus lhes confiou? A correria no exercício desse chamado pode ser o grande problema do chamado. No livro de Atos, o crescimento da igreja trouxe esse tipo de problema. Atos capítulo 6, verso 1 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Diga comigo, multiplicando-se os discípulos. Então o texto diz, naquele dia,
naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, ou seja, pessoas de cultura grega, dos helenistas contra os hebreus, também chamados por nós comumente de judeus. Porque as viúvas deles, as viúvas dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Lucas, quem escreveu Atos dos Apóstolos, faz questão de ressaltar o seguinte: muita gente estava se convertendo, muita gente estava vindo para a igreja, tanta gente chegando, que algumas viúvas gregas começaram a ser esquecidas. Os apóstolos decidiram resolver esse problema, e esse problema de atendimento, e não apenas esse específico problema das viúvas gregas, mas, na verdade, eles ampliam, eles buscam uma solução para resolver o problema para diversos pobres que careciam de amparo na igreja. Eles resolvem esse problema da seguinte maneira, de acordo com Atos 6, versos 2 a 4. Então os 12, aqui são os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas das viúvas, às mesas dos pobres. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos sabiam qual era o chamado deles. E para cada um de nós, Deus tem um chamado específico. Essas coisas não estão padronizadas. Todo mundo não foi chamado da mesma forma para servir a Deus. Cada um tem um dom, um talento, uma habilidade, uma capacidade. Nós somos diversos, somos múltiplos. Isso faz parte da sabedoria e da graça de Deus. Entretanto, nada, absolutamente nada, é esse o princípio que Lucas, ao escrever Atos 6, está dizendo para nós: nada deve nos afastar da nossa fonte, que é Deus. De acordo com o nosso chamado, precisamos manter os nossos pés fincados na nossa fonte, que é o Senhor. O nosso relacionamento diário com Deus é isso, e não pensamento positivo, e não livros de autoajuda. É isso que determina o sucesso da nossa existência. E é isso justamente que não pode ser negligenciado durante a nossa jornada pela terra. A nossa relação com o nosso Criador. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando nós temos a ideia de que temos muito a fazer, de que temos muitas coisas para resolver, a ponto de essa ideia roubar o nosso tempo precioso com Deus, nós precisamos nos lembrar de Eclesiastes capítulo 10 e dizer que o nosso esforço na busca por Deus será a resposta para um sem número de problemas ligados à nossa vida. Olha para seu irmão, por favor, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu conhecido, e diga para ele: afie o seu machado. Mantenha o seu machado cortando. Amém? Se o seu machado perder o fio, você vai gastar muita energia, você vai se cansar à toa, e você não terá os mesmos resultados que poderia ter. O tempo com Deus jamais é falta de produtividade. O tempo com Deus é o aumento da nossa capacidade produtiva. Há homens e mulheres que têm tempo para Deus. Há homens e mulheres nos quais Deus pode agir, nos quais Deus pode realizar uma obra. Por meio desses homens, dessas mulheres, desses jovens, desses adolescentes, desses velhos e dessas crianças, por meio desses e dessas, é que Deus realizará uma grande obra. A primeira coisa para que Deus faça algo grandioso por meio de nós é Deus fazer algo muito grande dentro de nós. Continuamente Deus fazer algo grandioso em nós. Porque aí, ao termos contato com todos à nossa volta,
Aquilo que Deus está fazendo dentro de nós vai saltar para fora de nós, vai tocar no coração das pessoas, e as pessoas vão ver, meu Deus, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, tem algo diferente, ele anda com Deus. Há uma presença, há um brilho, há algo especial ali. Homens comuns, mulheres comuns, gente comum. Não é gente que tem um QI acima da média, não é gente que tem diplomas e diplomas acadêmicos, não é gente que tem uma gorda conta bancária. Deus não está à caça de nada disso. A Bíblia é muito clara acerca dessas coisas. Deus busca gente que o busca. Deus busca a gente que o adora. Temos alguém que adora a Deus aqui hoje? Deus usará homens e mulheres que não confiam em si próprios, mas confiam nele. Homens comuns, tão comuns quanto vasos de barro ou quanto dracmas perdidas. Lucas 15, versos 8 a 10 diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, e é Jesus quem conta essa história em Lucas 15, de 8 a 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Um pecador que Deus pode encontrar. Um pecador, uma pecadora que Deus pode achar, que Deus pode tocar, que Deus pode dizer: é meu, está nas minhas mãos. Uma dracma era uma moeda que correspondia à diária de um trabalhador braçal. Se entendermos que a diária de um trabalhador braçal corresponde a 1,30 avos do salário mínimo, diremos então que uma dracma hoje, aqui no Brasil, corresponderia aproximadamente a R$ 29,33. Não é uma fortuna. Ninguém fica rico por causa de uma dracma. Entretanto, Jesus conta essa história para dizer o seguinte: veja, a pessoa que para os olhos do mundo, para os olhos da sociedade, vale algo como a diária de um trabalhador braçal, vale pouco, é uma dracma. A figura aqui da mulher que encontra essa dracma depois de ter varrido toda a casa, depois de ter vasculhado pelos móveis, ter levantado a mobília, ter posto algo para lá, uma outra coisa para cá, para enfim achar a dracma. A figura dessa mulher que caça a dracma, no final Jesus vai dizer, é a figura, não se escandalize, de Deus. Porque Jesus no verso 10 vai dizer, essa é a alegria que há diante dos anjos de Deus. Ou seja, é a alegria que Deus celebra e que os anjos testemunham. Há esse tipo de alegria diante dos anjos de Deus, quando Deus encontra um homem, um jovem, uma criança, um velho, uma mulher, que Ele diz, é meu e eu posso usar. A história do mundo poderia ter sido encerrada depois que Adão e Eva pecaram comendo fruto lá em Gênesis 3. Logo após a queda, Deus poderia ter dito, aqui encerra a história da raça humana. Mas não foi isso que aconteceu. E eu quero dizer a você, um dos motivos pelos quais não foi isso que aconteceu. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você e dizer para ela, você precisava nascer. Deus tinha você em mente e por isso a história não para ali.
ela tem que continuar, Deus via você. Amém? Eu e você precisávamos nascer. Deus nos amava, sonhava conosco. Deus nos queria consigo. Para Deus não existe futuro, viu? Para Deus o que é já foi, o que há de ser também já foi, diz a Escritura. Nós, mesmo antes de o mundo existir, somos um fato passado no relógio divino. Para Deus não há barreira do tempo. Deus está acima disso. Eu e você precisávamos nascer. Éramos um sonho divino que precisava vir à existência. Pedro dirá claramente que Cristo não voltou ainda, porque Deus quer que mais gente se salve. Deus esperava que eu e você nascêssemos e fôssemos dele. Em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia vai dizer algo muito interessante no verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O detalhe é que alguns desses que viriam a morrer por amor a Cristo, ainda viriam a crer em Cristo, e possivelmente, alguns mesmo ainda viriam a nascer. Aliás, ao final dessa mensagem eu quero contar a história para vocês, de um mártir dos nossos dias. Deus tinha a mim e a você em mente. Há homens e mulheres que têm tempo para Deus, homens e mulheres com os quais Ele já sonhou. Há homens e mulheres que se dispuserem a separar tempo para buscá-lo e porém esse tempo como a coisa mais preciosa, Deus os usará. Deus os usará para fazer coisas maravilhosas, transformações, libertações, curas, restaurações nesse mundo tão decadente em que vivemos. E eu quero repetir o que falei há pouco. Homens tão comuns como vasos de barro ou dracmas perdidas. Dracma, a moeda romana citada aqui em Lucas 15, de 8 a 10 por Jesus. Vasos de barro eram vasos de pouco valor na antiguidade. Nos dias de Cristo, nos dias apostólicos, os vasos de barro eram quase que descartáveis. Caros eram os vasos de vidro ou de metal. Vasos de barro quebravam, eram substituídos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 5 a 7, Paulo escreve: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Diga comigo, Cristo Jesus, o Senhor. E Paulo prossegue dizendo: e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga: vasos de barro, frágeis, quebradiços. Deus não espera que eu e você sejamos usados por Ele poderosamente por sermos confiantes na nossa própria força. Porque Ele sabe da nossa estrutura. Quando nós olhamos para o Gênesis e vemos a formação de Adão, lembrando que Eva, sua mulher, é feita a partir do corpo de seu marido. Quando a gente vai para o Gênesis e vê a formação de Adão, percebe que Adão foi feito do barro, do pó da terra. Paulo tem essa percepção aqui aos Coríntios, dizendo: de fato nós somos barro. E depois de mortos por causa da decomposição, nós voltamos a ser barro mesmo.
nós somos frágeis, nós somos quebradiços. Nós ganhamos batalhas não na força do braço humano, nós ganhamos batalhas na força de Deus que opera em nós. Nós ganhamos batalhas de joelhos em oração. Nós ganhamos batalhas examinando a palavra de Deus e não abrindo mão da comunhão. Nós ganhamos batalhas em jejum, nós ganhamos batalhas expulsando Satanás. Nós ganhamos batalhas contra nós mesmos, contra a fraqueza que opera em nós, contra o pecado que grita em nós. Nós ganhamos batalhas pela ação de Deus, o Deus que nos ama e que luta a nosso favor. É assim que ganhamos, é assim que vencemos. Essa mulher já me acompanha há 19 anos, quantas batalhas! Há 19 anos estamos juntos, 17 anos de casados, graças a Deus. Quantas guerras! Garanto a vocês, nenhuma delas vencemos na força do braço. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Paulo, Deus vai dizer para ele, Jesus Cristo, Deus, Filho, vai dizer para ele, você é um vaso escolhido. Você vai sofrer por meio das suas quebras, das suas roturas, das suas rachaduras. Você irá me glorificar. Pense num vaso com um caro perfume. E ele está totalmente tapado. Presta atenção. Por vezes, aquilo que é uma vedação intransponível do vaso, precisa ser vencido por meio de uma quebra. E quando esse vaso é rachado e começa a soltar o líquido precioso, todos sabem que ali dentro do vaso tem algo muito caro, do mais alto preço. Vasos de barro não são importantes por serem de barro. Vasos de barro são importantes pelo seu conteúdo. O que tem dentro de nós? Paulo escreve aos Coríntios nesse mesmo texto, a partir do verso 8, dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Eu quero ouvir a igreja, a mortificação no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Quantos aqui querem manifestar a vida de Jesus? Oh! Você que quer manifestar a vida de Jesus, a única vida que realmente vale a pena viver, a vida absolutamente conectada com o Pai, a vida na dimensão dos milagres, a vida de maravilhas. Você que quer viver na dimensão dessa vida de Jesus, eu peço que você erga uma de suas mãos ao céu. E só mantenha a sua mão aos céus ainda levantada, se você puder concordar com essa fala. Jesus se manifesta na mortificação do nosso corpo. Cada ferida por amor a Cristo, cada lágrima por amor a Cristo, cada gota de sangue, por meio dela, Jesus se manifesta. Você crê nisso? Aleluia. Então eu posso contar a história de Richard Wurmbrand. Ele nasceu em 1909 na Romênia. Morreu em 2001.
ele fundou uma organização chamada A Voz dos Mártires. Tudo que eu vou contar para vocês aqui é absolutamente verídico. Worm Brand foi um cristão respeitado na antiga União Soviética como um dos pais da igreja subterrânea. A igreja reunida em locais subterrâneos, já que o regime comunista não previa liberdade de culto. Worm Brand permaneceu 14 anos preso. Desses 14 anos de prisão, 3 foram na solitária. Uma cela a 9 metros de profundidade. Preso pelo regime soviético, a antiga União Soviética, por um motivo: ser um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Worm Brand, mesmo depois de sair da solitária, continuou pregando na prisão. E na prisão levou inúmeras vidas a Cristo. Foi libertado, continuou a pregar e a ensinar. Rodou o mundo, ministrando a várias igrejas em diversos países. E a sua biografia tornou-se um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Eu quero citar para vocês palavras do próprio Richard Wurmbrand. Ele diz, numa palestra: eu lhes mostrarei não o meu corpo, eu não me glorio dos meus sofrimentos. Eu mostrarei o corpo torturado da minha pátria e da igreja subterrânea por baixo da cortina de ferro. Das 5 da manhã, que horário? Às 10 da noite, 17 horas por dia. Nós tínhamos que sentar assim, e ele exemplifica, absolutamente eretos na cadeira, ele e outros presos, por amor a Cristo, eretos. Ele prossegue dizendo, tínhamos que nos sentar eretos na cadeira, não podíamos reclinar, por nada nesse mundo podíamos descansar um pouco a cabeça, fechar os olhos era um crime. 17 horas por dia, devíamos sentar assim para sermos torturados pelos comunistas. E ouvir, comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom. Isso se chama lavagem cerebral. Quando não era comunismo é bom, a frase era: cristianismo é estúpido, cristianismo é estúpido, cristianismo é estúpido. Ninguém mais acredita em Cristo, ninguém mais acredita em Cristo, ninguém mais acredita em Cristo. Desista, desista. 17 horas de tortura e lavagem cerebral feita pelo regime comunista. Ele conta, todos esses dias, semanas, anos, nós tínhamos de ouvir essas coisas. Um dos alvos dos comunistas era que o Wurmbrand contasse os nomes de outros cristãos, e locais onde se reuniam para cultuar na igreja subterrânea. E eu preciso aproveitar isso para dizer aqui para vocês um fato muito simples da Escritura. Satanás odeia o ajuntamento dos santos como o que estamos tendo aqui agora. Odeia. A luta dos comunistas era acabar de vez com o ajuntamento dos salvos na antiga União Soviética. Durante 14 anos, os nomes e os locais foram exigidos pelos comunistas e o Wurmbrand não citou nenhum nome, nenhum lugar, e não aceitou negar o nome de Cristo em troca da sua liberdade, como os comunistas lhe ofereceram. Ele conta um dado muito maravilhoso. Uma vez, as paredes da cela começaram a brilhar como diamantes. Eu já ouvi Bach, ele se refere a Johann Sebastian Bach, um dos maiores compositores alemães. Eu já ouvi Beethoven na minha vida.
eu vi a Califórnia, eu vi Nápoles, eu vi muitas coisas belas, mas eu jamais vira as belezas que eu havia visto na escura cela, na profundeza da terra. Nunca ouvi uma música tão bela quanto a daquele dia. Eu vou pedir para os instrumentos pararem um pouquinho agora. A música está bonita, está linda, mas eu preciso que você ouça essas palavras. Nunca ouvi, diz Wurmbrand sobre aquela experiência, nunca ouvi tão bela música quanto a daquele dia. O Rei dos Reis, Jesus, estava conosco na prisão. Vimos seu entendimento, vimos seus olhos amorosos. Ele enxugou dos nossos olhos as lágrimas. Ele nos disse palavras de amor e perdão. Nós sabíamos, ele e outros cristãos na prisão, não era na solitária então nesse momento, nós sabíamos que tudo que tinha sido mal em nossas vidas tinha ido embora, tinha sido perdoado por Deus. Haviam chegado dias maravilhosos, a noiva, ele fala da igreja, a noiva estava nos braços do noivo, estávamos com Cristo, nós nem mais sabíamos que estávamos na prisão. Aleluia! Jesus é aquele que se faz presente em meio às nossas angústias. E os instrumentos ainda vão ficar um pouquinho em silêncio, Marcos, para essa parte final. Wurmbrand conta um outro fato que eu quero contar para vocês. Tantos de nós, diz ele, acreditamos que somos cristãos, que somos algo de bom, que somos alguém muito talentoso, muito agraciado. Paulo disse, eu nada sou. Quero lhes contar, diz ele, uma experiência da prisão. Quando os comunistas dominaram minha terra natal, a Romênia, eles fizeram o mesmo que fizeram em todos os lugares onde chegaram ao poder. O que eles fariam nesse país, também nesse país, se estivesse sob o governo deles? Eles colocaram milhares de cristãos na prisão. E nós, ele e outros líderes, que éramos considerados de algum modo personalidades da igreja subterrânea, fomos mantidos durante anos, no caso de Wurmbrand, quantos anos na solitária? Fomos mantidos durante anos na solitária, diz ele, eu mesmo e outros. Estivemos durante anos 9 metros abaixo da terra. Veja só, meus irmãos, nós nunca vimos sol, lua, neve, flores, estrelas, montanhas, rios. Nós havíamos esquecido que essas coisas existem. Nós nunca tínhamos a Bíblia ou qualquer outro livro. Nunca tínhamos um pedaço de papel ou uma caneta. Eu havia esquecido como escrever. Claro, sendo torturado diariamente, passando por lavagem cerebral diariamente, privado de tudo que fosse escrita, de tudo que fosse cultura, é evidente que o cérebro entrará em colapso. Eu nunca, olha isso, eu nunca vi uma mulher ou uma criança em 14 anos. Na solitária, nós não víamos ninguém, exceto os guardas e os torturadores. Nunca ouvíamos sons, as celas eram à prova de som. Nunca ouvíamos um sussurro, não víamos nada, não ouvíamos nada. Perfeito silêncio reinava nas celas da prisão. Não tínhamos quase nada para comer. Algumas vezes, uma fatia de pão. Agora, Richard Wurmbrand diz, uma fatia de pão por semana. Em 14 anos,
Eu nunca vi uma cor. Nós sempre víamos as paredes cinzentas das celas e nosso uniforme cinzento. Eu havia esquecido que marrom, azul, verde, rosa e violeta existiam. Nosso mundo era cinza. Anos se passaram, um após o outro. Eu fiquei muito, muito cansado. E disse ao nosso Senhor: Senhor, veja, eu não tenho irmãos, irmãs, não tenho tua palavra escrita, não tenho a santa comunhão. Você tem? Amém. Aleluia. Eu não tenho a santa comunhão. Não tenho, Senhor, nenhuma dessas coisas, mas o Senhor falou diversas vezes, diretamente às pessoas, mesmo a pessoas muito perversas, como Saulo de Tarso, o qual havia sido perseguidor e matador de cristãos. E o Senhor veio e falou com ele. E como eu não tenho ninguém para falar comigo, o Senhor poderia falar comigo esta noite. Eu não tenho uma família cristã, não tenho comunhão. O Senhor pode falar comigo aqui, Jesus. Warren Brand continua o seu testemunho dizendo: então, como aquelas eram circunstâncias excepcionais, e em circunstâncias excepcionais acontecem coisas excepcionais, quando eu disse: Senhor, fala comigo, eu ouvi a sua voz. Eu esperava dele alguma palavra de conforto, uma palavra que deveria fortalecer a minha fé. Em vez disso, eu ouvi uma fala muito estranha. Ele me colocou um questionamento: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Warren Brand termina dizendo: ora, eu acredito que Jesus é Deus e certamente Deus deveria saber ao menos qual é o meu nome. É muito estranho Deus perguntar a alguém qual é o seu nome. Mas ele já fez coisas estranhas assim antes. Ele perguntou a Adão: Adão, onde estás? Depois que Adão comeu do fruto. Bem, se ele é Deus, deveria saber onde Adão estava. Ele colocou essa questão para Adão, não porque ele não soubesse onde ele estava, mas para fazer Adão pensar. Algo como: não estou no lugar errado, escondido num arbusto, escondendo-me do meu Criador, aquele de cujos olhos ninguém pode se esconder. E volta o Warren Brand ao seu caso próprio particular e diz: o Senhor me colocou essa estranha questão: qual é o seu nome? Ora, por toda a vida eu soube que o meu nome era Richard, mas naquele momento eu não podia responder isso a Jesus, porque eu havia lido na história da igreja que na Inglaterra houve um grande santo, um cristão piedoso chamado Richard, que por sua fé tinha sido sentenciado à morte. E eu tenho o mesmo nome daquele cristão. Aquele cristão veio à mente de Richard Warren Brand. Eu temi dizer a Jesus: meu nome é Richard. Eu temi que Jesus dissesse algo como: e você é como aquele Richard? E eu não era como aquele Richard. Eu não podia dizer: meu nome é Richard. Eu deveria então dizer: sou um cristão. Eu temi dizer isso, pois eu sabia que no primeiro século os cristãos tinham sido lançados às feras para serem devorados nos circos durante a perseguição romana, e eu não era tão corajoso quanto aqueles cristãos. Eu nem pensei em dizer: sou um pastor, pois eu sei que um pastor tem que olhar dia e noite por seu rebanho, e eu não havia sido assim. Ele me perguntou: qual é o seu nome? Eu me prostrei na prisão e disse: Jesus, eu não tenho nenhum nome. Deixa-me carregar o teu nome.
eu não tenho nome. Permita que eu carregue o teu. Podem voltar os instrumentos. É isso que Jesus deseja de cada um de nós. Vasos de barro. Que Ele possa viver por meio de nós. Amém, queridos? O apóstolo Paulo entendeu isso e disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Preste atenção, preste atenção. Não vive mais Paulo. Que Paulo? Nem o velho Paulo, que matou, que perseguiu, que aprisionou cristãos. Esse Paulo não vive mais. Então diga, morreu o velho Paulo. Só que quando ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo, ele também está dizendo, não vive mais o novo Paulo. Não tem essa história de o Paulo apóstolo, não. O novo Paulo também não é a questão, porque o eu foi abolido na cruz. Agora vive Cristo em mim. Nem o velho Paulo, nem o novo Paulo. Agora é Cristo no Paulo. É Cristo por meio do Paulo. É Paulo exaltando com seus dons e talentos aquele que merece toda a glória, honra e louvor. É Cristo. Cada sofrimento por amor a Cristo, cada renúncia pelo nome de Cristo, ainda que por vezes pareça um fardo pesado para nós, a Bíblia chama isso de leve e momentânea tribulação. Diga comigo, leve. Diga para o seu irmão, leve e momentânea tribulação. Meu irmão, você está doente, você está sem grana. Pastor, eu estou com problemas de doença, meu irmão. Isso é momentâneo, isso é leve, isso vai passar. Mas se você perseverar em seguir a Cristo, se você perseverar em honrar a Cristo, em meio a essa leve e momentânea tribulação, veja o que a Bíblia promete. A Bíblia diz, o resultado disso é um eterno peso. Aí sim, aí o negócio é pesado. É um eterno peso de glória. Aí vai pesar mesmo. É um peso de glória. É uma presença, é um brilho, é um poder, é uma unção, é uma autoridade que foge à nossa compreensão. Por isso não desfalecemos, diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Mas ainda que o nosso homem exterior, a carne frágil, o vaso de barro, ainda que o homem exterior se corrompa, pereça, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, nas coisas invisíveis, nas coisas espirituais, porque as que se veem passam, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Temos olhos em coisas que não perecem, em coisas que não passam. Nessa noite, em nome de Jesus, se o seu machado perdeu o fio, saia daqui dizendo, Jesus, vou afiar o machado, buscando a tua presença. O Senhor vai me dar forças, o Senhor vai me levantar a cabeça, o Senhor não me deixará prostrado, e as minhas tribulações leves e momentâneas, eu sei, na presença do Senhor, com a graça do Senhor vou vencê-las, e mesmo aquelas que aparentemente forem muito pesadas para mim, eu sei que no teu nome, para a tua glória, elas produzirão a meu favor um peso de glória. Por favor, fique de pé no seu lugar.